Lowley. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos falar sobre o episódio número 2 do anime mais brisa do universo, chamado de Sonny Boy. Antes de mais nada, o link para você assistir o episódio está aqui embaixo. E também temos o Discord do canal, caso você queira trocar uma ideia sobre esse anime, beleza? Não. Seguinte galera, esse anime, que ao mesmo tempo que ele é brisa, ele traz algumas coisas ali de fundo que você vai percebendo ao decorrer do desenvolvimento dos personagens. É o seguinte, o que vai ter nesse episódio basicamente? Primeiro vamos ter a Mizuho. Mizuho é a menina do cabelo grandão, que tem ali os seus gatinhos, e logo no começo ela tá olhando para uma árvore, e essa árvore está queimando. Enquanto isso, o próprio Nagara está vendo ela ali com a árvore queimando, ele acreditando que ela pode ser a possível causadora dessa queimadura na árvore. Na verdade, a árvore tá ateando fogo, né? E é um fogo azul, é um fogo estranho. Bom, nisso a gente começa a ver que ali na ilha começa a ter algumas coisas meio modernas, ou seja, rádios, sistemas para você poder procurar alguma coisa, uma localização para ver se tem alguém além, se existe uma outra ilha, alguma coisa desse tipo. E aí o anime começa a ficar meio brisa, você começa a pensar, o que é isso, né? E na verdade tudo isso é o poder da Mizuho. Parece que ela tem o poder de fazer coisas. Ou seja, fazer batom, fazer perfume, fazer sei lá, um rádio, fazer um chapéu, fazer um castelo, ela, tipo, pode criar tudo, pelo que parece. E nós vemos que os alunos, alguns deles que têm uns poderes mais diferentes assim, né, um outro que pode voar e tudo, ele procura pra ver se tem outras ilhas e ele não encontra nada. Só tem aquela ilha, o oceano e a escola ali afundando no meio do oceano. Eles não encontram nada, mas o Hadi explica pra gente o que pode ter acontecido e como eles podem voltar para o mundo onde eles estavam. Sendo que pra ele pensar na forma como eles foram parar nesse mundo à deriva, esse mundo meio estranho assim, deve ter acontecido alguma coisa que tenha conexão com alguns portais que são encontrados na escola. Então ali você vê que tem uns portais na escola que quando abre assim, o Nagara achou aquilo, e eles te levam para o que parece ser outro mundo. Como assim, Joe? Seguinte, esse é o nosso mundo normal. Ele faz ali o desenho, né? Mas esse é o nosso mundo normal. Eles foram parar nesse mundo meio que a deriva, onde tá a escola, que é um mundo diferente da ilha. E a ilha, vamos falar assim, que é o terceiro mundo. E dentro da escola eles podem acessar outros mundos. Então, além desses três, tem muito mais. Mas parece que eles meio que rejeitam a humanidade, então eles não conseguem ir exatamente para esses mundos e ficar por lá. Mas graças a isso, talvez tenha alguma conexão para eles saberem como eles podem refazer o mesmo processo e voltar para o mundo humano. Isso daí é uma coisa que eles estão tentando entender. Então, tipo, criou-se ali uns 3 mundos e cada um tem as suas próprias regras. Dentro da escola, por exemplo, uma cadeira ela pode ficar quebrada por um tempo que depois automaticamente ela vai voltar ao normal. Enquanto na ilha, tudo que quebra na ilha não volta ao normal. Pelo menos nada que seja parte da ilha. Como assim, Joe? Não são coisas que você traz de fora ou que você cria lá dentro, mas a ilha em si. A ilha com suas árvores e tudo, mesmo que tudo seja destruído, tudo acaba voltando ao normal na ilha. Não tem nada que seja criado de fora pode ser trazido para lá, que isso circunstancialmente vai quebrar mesmo. E o fato da escola poder repor as coisas que tem lá dentro, como bola, bastão, cadeira, esse monte de coisa, tudo que pertence à escola volta ao normal, mesmo que se quebre, e assim como os alunos também, mesmo que eles se machuquem, eles acabam depois de um tempo voltando ao normal, como se nada tivesse acontecido. E nisso daí, enquanto eles fazem esse monte de pesquisa e tudo mais, uma menina vai lá e no castelo da Mizuho, porque ela criou um castelo só pra si própria, ficou lá sozinha, criando as coisas e cuidando dos gatinhos, uma menina lá roubou uns trecos dela e começou a pegar fogo do nada. E aí a gente começa a entender as regras desse mundo, que talvez englobe a escola e a própria ilha, ou talvez seja só a própria ilha. Pelo que eu entendi, foi a própria ilha. Tudo que tem na ilha tem que ser feito uma troca justa, entendeu? Tem que ter... nem que a troca justa seja de forma sentimental ou realmente uma troca justa. Por exemplo, eu paguei para comprar esse DVD, beleza? Mas se eu pegar esse DVD de alguém, algo que não é meu, ele queima. Por que ele queima? Porque ele não é meu, então não deve ficar comigo. Então isso é uma regra daquele mundo. Eles começam a culpar a Mizuho, tem até um passado ali dela com a presidente lá do conselho estudantil. Ela propagou algumas fake news que não sei até que ponto deve ser fake mesmo ou se era verdade. Mas ela propagou, ela gostava ali do professor, pelo que deu a entender. E aí
essa menina do conselho estudantil falou pra ela fazer um pedido de desculpas, ela não quis fazer, ela meio que perdeu o professor, né? A gente vê que ela ainda tá com o anel do professor ali, né? É meio estranho, será que eles tinham um caso? Bom, de toda forma, a gente vê que o conselho estudantil são todos uns bandos de... Nem vou falar o que é o nome. E embora a Mizuho possa ter feito algum dia alguma coisa errada por inveja ou por raiva desse tipo de pessoa, ela não pediu desculpa naquela época, o professor acabou sendo prejudicado, ela perdeu o professor, vamos falar assim, e da mesma forma ela começa a ter medo de perder o próprio gatinho. Naquele primeiro momento ela não resolve pedir desculpas e é isso aí. E aí nós temos uma situação do Nagara com a outra menina do cabelo curto que eu esqueci o nome, e um pássaro do nada bate ali na janela e acaba morrendo. Depois que ele morre, o Nagara olha e fala, tipo, ah, morreu. Ela pega o pássaro, leva pra dentro e faz uma pergunta pra ele. Por que você foi abandonado significa que você tem que abandonar também os outros? Né? Ela faz essa pergunta, e essa pergunta vai se conectar bem com o que vai acontecer no episódio com relação a Mizuho e também com a mudança do próprio Nagara. Porque ele se pergunta, mas não tem o que fazer. Né? Não adianta eu fazer alguma coisa, porque o bicho já morreu, eu vou fazer o quê? E ela indaga ele ainda sobre o passado ali, quando eles estavam no mundo nosso normal, que ele também viu um passarinho morrer e ele não fez nada. Ele simplesmente foi embora, tava com pressa, sei lá. Ele pede desculpa, ele fica meio bravo que ele tá levando ali um sermão dela, mas o que ela queria dizer com aquilo era o fato dele abandonar alguma outra pessoa ou alguma outra coisa pelo fato dele ter sido abandonado. Lembrando que ele parece ter sido abandonado pelos pais, né, que não vão nem na reunião do menino. Bom, o episódio vai passando, a Mizuho é culpada por todo mundo, falando que ela que tá botando fogo nas coisas. Até eu tava pensando, será que tem alguma coisa a ver com o poder dela? Ou será que aquela presidente tem alguma coisa ali no meio, tem um dedinho no meio e tá botando fogo em tudo? Tanto que a árvore queimando logo no começo do episódio não parece ter uma explicação exata. E também detalhe daquela pessoa lá, da marquinha aqui de estrelinha, ainda não decorei o nome de todo mundo, que meio que controla tudo no conselho estudantil, faz ali uma manipulação ali das pessoas. Se vocês perceberem, na cena que ela conversa com a Mizuho, ela parece que ela manda mensagens pra cabeça da Mizuho, fazendo ela imaginar que ela vai perder tudo se ela não pedir desculpa. O que isso quer dizer? Quer dizer que talvez o poder dela seja da ilusão. Porque logo no começo do anime a gente vê que tem uma parte lá que ela tá falando não sei o que e ela começa a falar de um jeito estranho. E aí todo mundo começa a se imaginar como se tivesse tipo uns mortos-vivos, tá ligado? Então eu acho que ela meio que ilude ali a mente das pessoas. Bom, o Nagara acaba encontrando o gatinho que a Mizuho tinha perdido, né? Que ele tinha sumido, ele tava meio machucado, tudo. Ele vai lá, entrega pra ela, ela fica super feliz e aí ela acaba resolvendo pedir desculpa pelo que aconteceu, pelo que botou fogo em tudo, e esse monte de coisa e tudo mais, mas que não ia se desculpar pelas outras coisas que ela não tinha culpa. Que ela jogou dinheiro do céu, esse monte de coisa. Só que aí o pessoal pega, como não tem uma troca, não tem uma negociação, não tem uma troca genuína, vamos falar assim, seja em dinheiro, seja por objetos, né? As coisas acabam queimando. Então meio que ela é a culpada, só que ao mesmo tempo ela não é a culpada, né? Ela tava fazendo praticamente tudo de graça pra todo mundo. E por isso que as coisas queimavam. Ela pede desculpa, resolve ali a situação. O Radani, o Radiani, não sei como fala o nome dele, que é o cara mais inteligente que explica tudo isso pra gente. Ele cria até um sistema pra que todo mundo se pague, assim, com dinheiro virtual, esse monte de coisa, pra fazerem as trocas, pra eles conseguirem lidar ali naquele mundo, aparentemente, da ilha, né? É aí então que a gente descobre que o poder da menina do cabelo curto, que é a mais especial lá do negócio, é a bússola. Então ela meio que ela enxerga as saídas desse mundo ou as saídas que seriam pro momento. Ela tá vendo ali um brilho bem longe, bem pequenininho, que ela não consegue ver direito, mas é ali onde ele deve ter uma saída ou alguma coisa a mais pra gente poder sair daquele mundo. Terminei o episódio, teve muita coisa legal, mas eu quero simplificar bastante, não só pelos poderes, esse monte de coisa, que é um mundo bem fantasioso, mas você vê como as relações e duas coisas importantes que acontecem, né? A primeira, as relações entre a Mizuho e o pessoal do conselho estudantil, tudo aquilo que aconteceu com ela. De uma certa forma, talvez ela estivesse realmente errada ali no que ela fez, que eu não sei se ela fez fake news mesmo ou se ela colocou um fato que foi fraudada mesmo as eleições do conselho estudantil. Tem cara de ter sido sim, até porque a pessoa ali do conselho estudantil parece ter um pouquinho de graninha pra influenciar nas coisas, né? E ao revelar esses fatos e não pedir desculpa, ela arrumou uma treta ali com o conselho estudantil. Os caras parece que tem uma briga ali ferrenha com ela, mas ela acaba resolvendo, principalmente
pedindo desculpas e fazendo o que é certo, sabe? Fazendo o que pelo menos tem que se fazer, pelo menos no bom senso, pra sair dessa situação. E é uma das situações que a gente se encontra às vezes na vida, que a gente às vezes até tem que pedir desculpa por algo que a gente não fez, mas que isso vai ajudar a gente, vai ajudar a gente a crescer, a saber lidar com os outros relacionamentos, com pessoas difíceis e pessoas que não vão te aceitar de jeito nenhum. Então eu vi muito dessa forma, gostei muito, mas a parte principal foi do Nagara, a mudança do Nagara de acolher o gatinho Tora da Mizuho, ir lá resgatar ela, não abandonar ela, não fazer a mesma coisa que fizeram com ele. Não é porque alguém te fez um mal que você tem que fazer um mal para algum outro alguém ou mesmo para essa pessoa. Ali não foi questão de ser um mal, de ser tipo, te deu um soco, alguma coisa desse tipo, mas foi no sentido de abandonar ele. E aí então ele acolhe o gatinho, ele acolhe a Mizuho, tanto que ela dá um chapéu pra ele, e esse chapéu fica por conta dela e não precisa de uma negociação. Por quê? Porque as trocas precisam ser genuínas. Quando eu digo genuínas, elas têm que ser até sentimentais. O Nagara trouxe o gatinho de volta pra ela. Nada mais justo do que ela entregar, por exemplo, um chapéu pra ele de graça, sendo que ele já pagou por isso, mas ele pagou de uma forma genuína. Então, não são só negociações no quesito de você me dá alguma coisa e eu te dou alguma coisa em troca de valor. Não, tem que ser algo comparável, entendeu? Se tem mesmo que um valor sentimental, você pode fazer essa troca e tal. E por ele ter salvo o gatinho, ele também salvou a própria Mizuho dela não ficar sozinha. Ela não se sente mais sozinha, parece que eles formam ali um trio agora, né? E esperemos pelo próximo episódio. Cara, eu gostei muito desse negócio de porque você foi abandonado, você não precisa abandonar as outras pessoas, você não precisa abandonar. E essa menina que tá junto com o Nagara, ela é muito interessante, velho. É que eu esqueci o nome dela mesmo. E eu gosto como, por meio de uma brisa, você consegue entender muita coisa sobre o anime. Às vezes alguma pessoa assim, tipo, vai falar assim, nossa, que nada a ver, que bagulho louco, tal. Mas tem sempre uma mensaginha ali, tem alguma coisa ali falando sobre as regras, sobre as trocas justas e tudo. Tudo que você pode entender de uma forma ou de outra, assim, se você pescar, assim, pegar por um outro olhar. Eu percebi isso, mas você pode ter percebido outras coisas. Gostaria que vocês comentassem junto comigo, beleza? Porque o Mano Joe aqui vai vazar. Te agradeço mais uma vez pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. O Mano Joe aqui tá vazando. Até uma próxima, tá? E fui!